Nelson Rodrigues costumava dizer que Flamengo e Fluminense surgiu 40 minutos antes do nada. E dessa vez foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Já que Fluminense e Flamengo decidiram aí adiar o jogo para domingo e isso gerou muita polêmica, então já era um clássico muito polêmico por isso só, né? Então tinha muita expectativa para esse jogo e foi um bom Fla-Flu, tá? O Flamengo começou ali no primeiro tempo muito bem, praticamente o primeiro tempo só deu o Flamengo. O Fluminense demorou pra entrar no jogo. Praticamente só na segunda etapa que o Fluminense começou a jogar de fato. Primeiro tempo, o Fluminense muito mais assistiu o Flamengo a jogar do que jogou, competiu. E aqui é a palavra do clássico pra mim, competir, né? Você querer mais do que o adversário. O Flamengo quis muito mais do que o Fluminense e o Fluminense teve muita dificuldade pra competir. Já nos primeiros minutos, Lucas Paquetá tava um touro, um tanque no meio de campo, ganhando todos os duelos, dominou o meio de campo, ele colocou Martinelli e Hércules praticamente no bolso. Martinelli e Hércules com uma dificuldade muito grande de vencer duelos contra Lucas Paquetá. E eles foram pra uma coisa de ficar reclamando muito da arbitragem, né? Qualquer toque, Martinelli e Hércules faziam um circo, né? Pulava, ia pra cima do juiz. E nisso, Paquetá foi ganhando duelo, foi ganhando duelo, foi ganhando campo, foi ganhando bola, deixando o Flamengo no ataque, iniciando jogadas e o Flamengo jogando o Fluminense pra trás. E numa dessas retomadas de bola, Samuel Lino retomou a bola e tocou rapidamente pra Pedro. Pedro surpreendeu todo mundo e fez um golaço, né? Pedro girou, bateu pro gol, golaço 1-0. E o Flamengo melhorou ainda mais nesse primeiro tempo. E poderia ter terminado o primeiro tempo, na minha opinião, até com um placar mais favorável, um 2-0 ou até um 3-0. Teve uma defesaça ainda do Fábio no chute do Plata, desviada ali, né? Uma defesaça com o pé. Enfim, intervalo, vem o segundo tempo e o jogo permanece na mesma toada. O Flamengo pressionando muito o Fluminense, jogando o Fluminense pra trás, o Fluminense sem reação nenhuma. O Fluminense que no primeiro tempo ainda tinha perdido o Lúcio Acosta, a entrada do Ganso. O Ganso entrou muito mal, entrou numa rotação muito abaixo do que o jogo pedia. Ainda mais com essa coisa desse meio de campo, que o Flamengo entrou com o meio de campo com o Paquetá e Everton Araújo, que são jogadores muito intensos. Não foi possível pro Ganso fazer qualquer coisa. Acho até que era melhor ter entrado o Savarino em vez do Ganso naquele momento. E o segundo tempo continua com aquela coisa do Paquetá dominando as ações ali do meio de campo, iniciando as jogadas rápido. O Plata e o Lino numa tarde barra noite muito boa, né? Os dois muito bem, principalmente o Lino. E numa jogada ali do Lino pela lado esquerda, um cruzamento belíssimo de 3 dedos. Outro gol do Pedro, mais um gol dele de peito. Pedro fez uma partidaça, foi o nome do jogo, botou o jogo no bolso. Dribles, Pedro muito móvel, né? Foi um Pedro muito mais móvel. Me pareceu até que o Arrascaeta tinha alguma questão física. Porque a gente sempre vê que o centroavante, geralmente, ele sobra nessas marcações, né? Ou principalmente quando vai marcar ali no bloco médio, baixo, o centroavante é sempre aquele cara que sobra um pouco. E o meia é o que recua pra marcar ali os volantes do adversário, enfim. Só que dessa vez, não. Dessa vez o Pedro tava fazendo esse trabalho e o Arrascaeta tava meio que sobrando. Então eu acho que poderia ter alguma questão física ali do Arrascaeta. O Arrascaeta que já não jogou, né, no meio de semana na Libertadores, né? Ele jogou, mas entrou no final do jogo. Fez o gol, inclusive. Então pode ter alguma questão física aí que, né, combinaram ali com o Pedro, pro Pedro fazer essa função sem bola, que geralmente o Arrascaeta faz. Mas era um Pedro muito móvel, dando muitas opções, gerando muito jogo, pivô, passes. Ele deu um passe ainda no primeiro tempo, né, salvo engano, no segundo, não tô lembrado, mas ele deu um passe lindo pro Plata. Plata chegou na cara do gol do Fábio. Fábio fez uma outra defesaça. O Fábio fez mais uma defesaça. E aí, passe do Plata pro Pedro. Outra defesaça do Fábio. Teve o gol anulado, né? Em virtude ali do rebote, porque tá chuta, aí bate no Pedro, que tava impedido. Então teve ainda um gol anulado. O Flamengo, a verdade é que o Flamengo poderia ter feito muito mais do que 2 gols. Não fez. E a partir daí, o Léo Jardim teve uma estratégia que eu julgo errada, que ele quis chamar o Fluminense. Ah, já que o Fluminense não tá criando, vamos chamar o Fluminense pro nosso campo e contra-atacar o Fluminense. Só que isso foi péssimo, porque o Fluminense colocou os jogadores mais criativos e mais ofensivos justamente nesse momento que ele quis fazer essa estratégia, que foi Savarino e Castilho. E esses dois jogadores entraram muito bem, principalmente Savarino. Savarino começou a mandar no meio de campo, começou a dominar as ações no meio de campo, aproveitando ali que o time do Flamengo estava cansando um pouco e estava nessa estratégia de recuar, então o Savarino começou a meio que ditar o ritmo. E o Castilho, eu gostei muito do Castilho. Castilho entrou muito bem. Castilho, eu acho que não perdeu nenhuma bola aérea
perdeu nenhuma pros zagueiros de bola aérea. Ele tava conseguindo sair, gerando muita dificuldade pro zagueiro do Flamengo, se ficava, né, ou se perseguia ele. Nessa coisa do pivô, ele saía pra fazer o pivô, pra girar rápido, pra achar alguém. Ele achou, numa dessa, o Savarino, que estou pra fora, né? Ele também achou, salvo engano, o Serna também, que também chutou pra fora. Então, ele entrou muito bem e quase fez gols, né? Teve 2 chances ali de cabeça que poderia ter tido uma maior felicidade. Eu gostei do Castilho, achei que ele jogou até melhor do que o John Kennedy. O Fluminense chegou ao seu gol ali numa falha do Alexandre, uma falha esse grotesco do Alexandre, né? Gol do Savarino. Mas aí, tentou a pressão ali no final do jogo, mas tava muito tarde, né? O Fluminense só foi reagir mesmo quando entrou o Savarino e Castilho ali, faltava 15, 20 minutos pra terminar o jogo. Eles ainda conseguiram uma reação, mas não foi possível o empate ou até a virada, né? Eu acho que se o Fluminense tivesse colocado, principalmente o Savarino, em vez do Ganso no primeiro tempo, talvez essa mudança de perfil, essa mudança de ânimo ali, até de dinamismo no meio de campo do Fluminense, teria vindo antes, né? Eu acho que o Zubeldia, ele errou demais em colocar o Ganso e não o Savarino. Bom resultado pro Flamengo, né? Somos mais 3 pontos. Aproveita aí que o Palmeiras e Corinthians ficaram no empate, então ele tira 2 pontos aí de diferença pro Palmeiras também. Agora o Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão, 6 pontos atrás do Palmeiras. E tem campeonato, ou seja, o campeonato tá totalmente aberto. Tem vários times ali com 20 pontos, né? São Paulo, Fluminense, Flamengo. Então é um campeonato que ele tá totalmente aberto. Estamos apenas na 11ª rodada. Muita coisa vai rolar, mas já é um Flamengo e Palmeiras que começam a liderar esse campeonato. E quando é o Fluminense faltou isso, né? Faltou um pouquinho mais de pegada, um pouco querer, sabe, competir um pouquinho mais pra tentar ter mais situações ou gerar mais incômodo no Flamengo durante os 90 minutos, né? Foi praticamente 75 minutos ali de pleno domínio do Flamengo e 25 minutos ali que o Fluminense conseguiu reagir. E agora, o prosseguimento da temporada do Fluminense é ver como que vai afetar essa lesão do Lúcio Acosta, né? Saiu a notícia hoje que deve ficar aí entre 3 a 4 semanas fora. São semanas muito importantes pra temporada do Fluminense. Então vamos ver como o Fluminense vai reagir a esse desfalque aí do Lúcio Acosta, que é o principal jogador do time no ano, né? Pra mim, tem que ser Savarino, né? Mas vamos ver se o Zubeldia vai escolher aí o Ganso ou o Savarino pra substituir o Lúcio Acosta. E acho que o Castilho começa a colocar uma pulga atrás da orelha em relação ao John Kennedy. John Kennedy fez um clássico muito ruim e o Castilho entrou bem. Mas é isso, meu povo. O que você achou aí desse clássico, desse Fla-Flu? Você acha que o resultado foi justo? Não acha que foi justo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!